Olá, boa tarde. Aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, do Panitinho, Tumbaxé. Heral Produção, boa tarde. Que ajuda a gente aqui na organização dos nossos xirês. Hoje a gente vai estar, a nossa live, nós vamos estar conversando com a professora Patrícia Bastos, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma amiga do nosso axé, sempre participando, Mutumbaxé. Olá, Eked, Bárbara. Já vou estar adicionando a Patrícia, que já deu um sinal aqui de que está só aguardando. Mutumbaxé, Eked. Vou chamar a Patrícia. Que bom que a senhora conseguiu. Mutumbaxé, do Fanitinho José. Chamar a Patrícia. Ela ainda não está aqui. Deixa eu avisar ela. Ela precisa entrar para poder enviar o convite para ela. Ela está atenta por aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre formação de professores, linguagens e memórias, que também tem muito a ver com a gente de axé, do terreiro. A professora Patrícia, ela coordena um grupo de pesquisa que sua maioria é formado por mulheres trabalhadoras, mulheres professoras, mães também. Acho que a gente tem só um rapaz no nosso grupo, bendito ao fruto lá, que é o Pedro. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre o grupo de pesquisa, sobre as pesquisas que são desenvolvidas no grupo. Boa tarde, do Florentino André, Tombaxé, e que tem a ver com questões ligadas à africanidades, à afrodiásporas, a terreiros, a implementação da Lei 10.639. Estou só dando a guarda aqui para ver se ela já está entrando. Ainda não. Deixa eu ver se ela está conseguindo, se ela está com alguma dificuldade. Então, acho que ela já deve estar vindo. Só esperando a resposta dela. Espero que vocês estejam acompanhando os pratas da casa, né? Que tá super interessante. Toda sexta e domingo. Domingo com empreendedorismo de axé. E às sextas sempre com algum vídeo, com alguma oficina. Ela já está entrando aqui. Ela clicando aqui, pedindo para ela clicar no logo para ela entrar. Mutumbaxé, e aí, Funjanete, boa tarde. Deixa eu ver se ela já conseguiu. Ainda não. Ah, entrou. Beleza, deixa eu chamar ela aqui. Agora é só ela aceitar. Ah,
Acho que ela já está só está aguardando aqui ela aceitar a solicitação. Muito axé, e aí, querida, sempre presente com a gente, mundo pé. Estou te aguardando, Patrícia. Só você aceitar a minha solicitação. Deve estar aí para você o convite, para você só aceitar a minha solicitação. Geralmente é só ela clicar, né, para aceitar a solicitação, gente. Me dá um socorro aqui para eu ajudar a Patrícia. É só ela clicar em cima do convite para ela poder entrar. Está dizendo que ela não pode participar. Por quê? Vou convidar de novo. Peraí, adicionar. Acho que agora vai. Patrícia, é só você clicar em cima. Entrou? Tá aguardando aqui de novo a tua entrada. Você tá no celular, né, Patrícia? Pode ir falando comigo que eu tô aqui contigo. No computador não vale. O que ela tá digitando aqui? Você tá no celular e não tá conseguindo entrar? O que que aparece para você, Patrícia? Você segue a página, Patrícia? Ela tá no celular, mas não tá conseguindo entrar. Será que será que ela tem que ser seguidora? Ó, vamos fazer o seguinte, Patrícia, sai e entra de novo. Sai, entra que eu vou te convidar de novo, tá bom? Pronto. Vamos esperar ela entrar novamente. Essa é a parte tecnológica que dá esses entraves às vezes, né? E aí a gente vai dando um jeitinho aqui, aguardando. Cadê? Ela entrou? Ela voltou? Não, né? Ô, Ana Valesca, vá. Entrou. Cadê você, Patrícia? É, tá. Patrícia, adicionar. Fica aparecendo para mim aguardando a Patrícia. O Tumbá, babá, estamos aqui na luta aqui para conseguir a Patrícia entrar aqui na sala. Ela não tá, eu já enviei a solicitação para ela, que para mim está aparecendo aguardando Patrícia. Não sei o que está acontecendo hoje. Ah, que bom que o babá está aqui. Vou, vou chamar novamente. Oi, Tamires, boa tarde. Não, não encerrar, não. Cancela. Boa noite, Eva. Um minutinho. Vou passar agora. Peraí. Deixa eu encaminhar o contato dela aqui para a galera socorrer.
Aí, estou vendo o número pelo computador, não tô achando. Achei. Só um momentinho. Patrícia, que os meninos vão entrar em contato contigo para poder salvar a gente. Espera aí. Eles vão estar entrando em contato contigo. Enquanto isso... Opa! A gente está com alguns probleminhas técnicos aqui, tentando adicionar a professora Patrícia. A Dafanitia Valesca de Oxóssi já conseguiu aqui enviar a solicitação para mim. Isso, ela já está aqui com a gente, a Patrícia. Não está conseguindo aceitar o convite. Deixa eu avisar que os meninos estão entrando em contato com ela. E o Tubaxé, como Tim, Diego. Boa tarde. Tubaxé, Ana Valesca. A Patrícia é uma amiga de longa data. Professora Patrícia, nós fizemos graduação, as duas graduações juntas, nós somos pedagogas e historiadoras. Então, além da amizade, a gente tem... ela está aqui, mas eu não estou conseguindo. Além da amizade, a gente tem pesquisas comuns, são mais de 20 anos de amizade também. Estranho que fica aqui aparecendo aguardando Patrícia. Deixa eu tentar clicar em cima dela. Não está indo. Ela não está conseguindo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E a gente, a gente trabalhou junto na Rural, quando eu fui substituta lá por 2 anos. Né? Ela era minha chefe de departamento. A gente é uma amizade que a gente não está em contato todo dia, toda hora. A maior parte das nossas amizades são assim, por conta da correria do dia a dia, mas são amizades que a gente não perde o contato nunca e que tem pontos comuns, né? Professoras, alunas trabalhadoras na época de graduação, moradoras da Zona Oeste. Então, a professora Patrícia, ela tem uma vivência de chão de escola. Né? Oi, Eliana, boa tarde. Que a gente sabe que faz uma diferença para a gente que está na academia e está pesquisando, e principalmente para ela que trabalha com formação de professores. Né? Então, ter essa vivência da educação básica é extremamente importante. Né? Já estão avisando que ela está saindo e entrando novamente. Saudade, Eliana. A gente está tentando aqui adicionar a professora Patrícia. Acho que ela saiu e vai entrar novamente. Agora sim, vamos tentar, Patrícia. Adicionar. Continua aparecendo para mim, aguardando. Agora vai. Agora foi, só que tá tinha que ter virado. Ainda parece mal sem cabeça. Não, tudo bem. Tudo bem, isso faz parte do processo. Ai, que bom que demora. Que demora, mas foi, né? Foi. Foi, agora foi. Então, eu estava falando um pouco da história da gente, né? De como a nossa amizade é antiga e a gente tem uma trajetória bem próxima, né? Que éramos moradoras de Zona Oeste, professoras, alunas trabalhadoras, né? Então, te falar que aqui na live, não sei se você viu, já tem um grupo grande lá do Axé, a Babá já está aqui também assistindo a gente um pouco, apesar da gente estar lá em função, né?
enfim. Mas aí eu estava contando um pouco da nossa trajetória, né? Que a gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né? Nossa. E que, apesar da gente não... que é uma marca das nossas amizades, né? A gente não está em contato direto sempre, mas está sempre... não perde o laço, né? O elo está sempre formado. E estava falando também de como é importante que você trabalha. Sua pesquisa é com formação de professores, né? Trabalha com licenciatura e tem a experiência do chão da escola da educação básica, né? E como isso é importante, né? Para a gente que trabalha com as licenciaturas, né? Então, eu estava falando um pouco, mas agora eu vou deixar para você falar um pouco de você, falar um pouco da tua trajetória para as pessoas que estão aqui com a gente nessa tarde. Tem gente do Axé, tem algumas pesquisadoras aqui da UERJ de Caxias e de fora também. Então, fica à vontade para contar um pouco da sua trajetória até a gente entrar no tema, que o tema de hoje é formação de professores, linguagem e memória. Né? A gente vai falar um pouco que é o mote da pesquisa da professora Patrícia, do grupo, né? Que eu também faço parte desse grupo de pesquisa. Junto com ela, então deixar você falar um pouco da tua trajetória. Ok, eu vou dizer para vocês que eu não sou uma pessoa tímida, mas eu fico muito envergonhada nesse espaço virtual. Mas, então, assim, me perdoe pela hesitação. Então, eu acho que o que a Marta falou já é muito importante, o que me define. Eu sou uma pessoa de pouquíssimas amizades, mas com amizades muito duradouras, e uma delas é com a Marta. A gente é amiga há quase 30 anos, né? Eu conheci Marta, eu acho que eu tinha 22 anos, né? Então, são quase 30 mesmo. Eu tenho 49, então, assim, são muitos anos de amizade. Uma amizade que eu acho que tem uma marca que eu acho muito interessante, que é essa marca da resistência do tempo. A gente, às vezes, fica afastada há muito tempo, porque a vida... Ih, deu uma travadinha. Você está travando, Patrícia. A gente está com um problema hoje de... Você tá... destravou. Travou? Então, é uma amizade que permanece esses anos todos, mas... E tem essa marca de encontros, de vários encontros durante todo esse processo. A Marta falou para eu falar um pouquinho de mim, né? Então, eu acho que eu vou começar como eu me defino hoje em dia. Eu me defino primeiro como trabalhadora e depois como mãe. E aí, todas as outras coisas que são produtos disso. Mas eu queria dizer que... Por que muita gente fala que é mãe e trabalhadora, eu falo que eu sou trabalhadora e mãe. Porque eu fui criada... eu sou de uma geração onde mulher divorciada e separada era uma coisa muito difícil, mas eu sou filha do divórcio, né? Eu sou filha de um casamento que foi desfeito quando eu tinha 4 anos de idade. E aí eu tenho uma marca identitária muito forte de ter sido criada apenas por mulheres, 2 mulheres extremamente fortes, a minha mãe e a minha avó, e que elas me educaram dizendo que eu precisava ter uma profissão e trabalhar e ter uma independência financeira muito forte, né? E isso é uma marca até hoje, que me deixou e que é feita, que produz a minha pele. Então, quando eu me defino como trabalhadora, é essa marca de mulher, né, criada para ter uma independência financeira e, a partir dessa independência financeira, construir suas identidades. Então, aí eu fiz a escola normal, né? Eu sou professora dos anos iniciais, formada pelo Instituto de Educação Sara Kubitschek, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, onde eu moro até hoje, né? Eu moro em Campo Grande, eu sou moradora da Zona Oeste, mas, como eu falo sempre, eu sou moradora da Zona Oeste Campo Grande, eu não sou moradora da Zona Oeste Barra da Tijuca, sabe? Eu sou moradora de Campo Grande. E aí eu ingresso no magistério muito jovem. Mas antes eu tenho uma passagem breve na minha vida, dos 18 aos quase 20 anos, ao limiar dos 20 anos, que eu sou de uma formação católica e sempre gostei muito dessa dedicação ao outro, né? Essa dedicação e acreditar
né, que a gente pode cooperar para a vida do outro ser melhor. E aí na adolescência, eu quis ser freira e fui pro convento. Eu fui pro convento dos 17 aos quase 19 anos, e eu volto para o Rio de Janeiro com 20 anos. Eu morei em Juiz de Fora durante 2 anos, no período de formação das Irmãs de Santa Catarina. E aí eu volto para o Rio de Janeiro com 20 anos, muito marcada, precisa trabalhar, o primeiro concurso que abre. E aí uma coisa muito de você precisa de estabilidade, você precisa ter um emprego que não te abandone, né? E que você não seja demitida. Então, o primeiro concurso que abriu foi um concurso para servente, né? Então, eu entro no município do Rio de Janeiro em 1992, 1990, e no 1990 como servente, como faxineira, como a pessoa que limpa. E aí, durante um ano, mais ou menos um ano e meio, eu fiquei como servente numa escola pública aqui próximo de casa, também em Campo Grande. E aí houve um concurso e em 1992 eu entro no magistério nos anos iniciais. E fico nos anos iniciais durante muitos anos. Somente em 2000 que eu deixo de ser professora dos anos iniciais, né? E aí, em 1996, eu fiz pedagogia e depois fiz história. Em 1996 eu entro para a Rede Municipal de Nova Iguaçu como pedagoga. E aí foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida, porque eu pensei que eu ia dar aula na escola normal, porque o município de Nova Iguaçu tinha escola normal. Eu, crente, assim, que eu ia dar aula na escola normal. E eu sou encaminhada, faço concurso para a Secretaria de Educação, mas eu tomo posse e sequer vou para uma escola. Eu sou diretamente para trabalhar na promoção social, primeiro com creche, depois eu trabalhei muitos anos com criança de risco social. E isso fez uma diferença. Ao mesmo tempo, me deu um desespero muito grande. E aí eu volto para a graduação, lembro conversando isso com Marta, e vou fazer história, porque eu dizia assim, eu quero dar aula. Eu não quero ficar trabalhando na promoção social. O desespero foi... E aí volto e faço história, mas nesse meio tempo eu me reconheço nesse lugar e nesse trabalho e fico muito feliz com esse desafio. E esse desafio, ele molda uma identidade minha e me faz trabalhar em Nova Iguaçu até hoje. Então, eu acho que essa porta de entrada, e aí tem experiências muito interessantes, mas, afinal, elas me fizeram compreender esse espaço de luta social. E aí essas marcas vão acontecendo. Eu faço história, nós fizemos inclusive as 2 graduações juntas, eu e Marta, a gente fez história e pedagogia junto, na mesma turma, né? Nos formamos juntas, a mesma colação de grau das 2. E aí eu começo... E aí eu sou uma pessoa que com ambições, eu tenho uma característica, eu tenho ambições possíveis. Eu não sou aquela pessoa que estou aqui e penso... numa ambição super grande. Eu penso em ambições, isso faz parte do meu jeito, eu acho que desse jeito absolutamente pragmático de existência. Eu tenho ambições palpáveis. Eu fiz a graduação e no final da graduação eu queria exercer a minha profissão e o que eu me graduei. E aí eu vejo que existe a possibilidade do concurso. Ao mesmo tempo, eu descubro uma coisa que é fazer um mestrado e o doutorado. E aí, essa era uma ambição possível também. E aí, enquanto isso, eu fiz história e passei para a Prefeitura de Niterói. Na Prefeitura de Niterói, eu estou contando tudo isso para dizer como esses múltiplos lugares vão produzir essa identidade da pesquisadora que eu sou hoje e alguns compromissos sociais que eu tenho na pesquisa. Né? Então, eu vou para Nova Iguaçu, eu vou para Niterói ser professora, tenho um concurso, eu passei no concurso para professora de história. E aí eu conheço a minha segunda grande amiga, que é a Gabriela Riso, que é a professora da Universidade Rural do Rio de Janeiro, hoje comigo, e que é uma amiga muito querida. É aquilo que eu falo, eu tenho pouquíssimos amigos e não enchem as 2 mãos. Na realidade, eu tenho 8 grandes amigas. Ai, você travou, Patrícia. Acho que vai voltar, mas está travando você. No meio da tua trajetória. Deve estar por lá, deve estar ventania, igual está por aqui. Ah, agora voltou. Voltou.
Aí tá vendo, deve estar ventania igual tá aqui, né? Eu acho que tá assim, tô vendo pela janela. Mas a internet está muito ruim aqui em Campo Grande. Ela está oscilando muito. Está muito escura a imagem, porque tava. Não, acho que tá legal. Tá legal? Então. E aí eu vou para Niterói e passo e escrevo um projeto sobre ensino de história, que é uma questão que me é muito cara, e vou fazer um mestrado, faço um mestrado, e em 2006 tem um concurso para a Universidade Rural do Rio de Janeiro, no governo Lula ainda, onde a gente teve o processo do Reúne das expansões das universidades. Eu fiz o concurso e passei, ainda como mestre. Aquilo que eu falei, eu tenho sonhos, eu tenho uma coisa dos sonhos possíveis, né? Então, abri um concurso, o concurso era para mestre, com um perfil muito próximo ao meu, né? E eu fiz o concurso e passei, e assim, aquelas coisas que eu não sei se é sorte, ou são coisas do destino, ou são coisas das energias, dos poderes. Caiu uma questão assim que era para alguém com uma formação em história. Mesmo eles me exigindo pedagogia, eles não me exigiam a graduação de história, eles exigiam a graduação de pedagogia com o mestrado em educação. Mas era uma questão sobre a história da alfabetização e os impactos dos processos de letramento no país. E mais especificamente na Baixada Fluminense. Então, trabalhar com criança de risco social me deu um cabedal de informações que talvez, se eu tivesse feito outra trajetória, eu não teria. Porque aí eu tinha exemplos concretos, eu tinha nomes, espaços, eu tinha uma avalanche de conhecimento cotidiano, né? Uhum. Que possibilitou que eu fizesse aquela prova e que eu fizesse uma aula que tinha muitas imagens, muitos espaços, e dialogasse com essa universidade que é do lado da minha casa, a gente pode dizer assim, né? Quem mora em Caxias, na Baixada Fluminense, a Universidade Rural é a universidade pública mais próxima, e que ela não foi uma realidade para mim enquanto aluna. Ela não existia a possibilidade de estudar na Rural. A Rural era para os filhos de fazendeiro. A Rural era uma universidade de elite. Então, ela não existiu. A gente só ouvia falar das festas da Rural. Sim, as festas da Rural no lago, que é lindíssimo, que é lindo, que tem as capivaras, é linda, bucólico, mas a gente só via das festas da Rural, e obviamente meninas de boa família não iam para as festas. Então, isso. Então as festas eram algo que a gente ouvia falar, mas a gente sequer poderia ir, né? Então isso é engraçado. E aí eu passei nesse concurso, fui atuar no Instituto Multidisciplinar, que fica localizado em Nova Iguaçu, nos cursos de Pedagogia e História, onde eu atuo até hoje. E nesse meio tempo eu entro no doutorado, em 2008 eu entro no doutorado, e eu fico no meio em 2009 eu fico grávida, no meio do doutorado, mas o campo já tinha sido todo feito, né? Aí eu tive uma gravidez que foi uma gravidez de risco, porque afinal de contas eu fiquei grávida aos 39 anos, eu sou hipertensa desde os 32, né? Então foi uma gravidez que eu precisei ficar de repouso, né? E eu escrevi a tese nesse período, né? Assim, e aí defendi em 2011, em junho de 2011. Meu filho não tinha 1 ano quando eu defendi a tese. E daí em diante, eu comecei a orientar, né? Primeiro no programa de pós-graduação de ensino de História, que é o Prof. História, e depois no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E aí, eu fui fazendo algumas escolhas, né? Porque tem a ver com escolhas também. Então, eu tenho uma escolha básica, eu só oriento professor. Eu acho que tem gente que fala assim, mas isso é seletista, excludente. Eu falo, a vida foi excludente pra gente. Ser professor, não existe a possibilidade, durante muitos anos, de você ir para pós-graduação. Porque quando você na entrevista dizia que era professor e que dava, sei lá, a carga horária gigantesca que a maioria dá de aula, entre 20 e 40 horas, isso já te excluía da pós-graduação, porque a pós-graduação precisava de um perfil de um aluno dedicado. Então,
isso é uma característica. Então, essa foi uma escolha que eu fiz, e aí entrar no Prof. História foi fácil, né? Porque você, para ser do Prof. História, você tem que ser professor, não pode não ser professor. Então, foi muito bom, era aquela questão de ajustar a algumas escolhas às condições de trabalho. Então, e depois no PPG-Educ. Hoje, eu posso dizer que todos os meus orientandos são professores. São professores da educação básica e são professores da escola pública, que é uma característica. Eu estava chamando a atenção que também tem um outro detalhe, né? Que são muitas mulheres, né? Muitas mulheres. São muitas mulheres, são mães, né? São mulheres com mais de 30 anos, ou são professores da educação básica e são mulheres não brancas. Né? Então, a gente tem homens também no grupo, mas eles são minorias, mas não são não brancos e são professores da educação básica. E aí, isso vai... Então, quem se aproxima da gente? Né? Porque tem essas identidades também, né? Quem se aproxima da gente? Pessoas que querem discutir questões que são importantes para a educação básica. Né? E aí tem uma coisa que é muito marcada pela minha amizade com a Marta. As pesquisas sobre o axé e dialogar com o axé, ou dialogar com questões étnico-raciais, mas com corte religioso, elas têm muita dificuldade de ser orientadas até hoje na graduação. E aí, a Marta ficou um tempo, gente, como substituta. Travou, Patrícia, de novo. Tô te ouvindo. Falando. Ih, caiu. Espera aí que eu vou chamar a Patrícia de novo. A internet dela caiu. Vou esperar ela entrar. Espera aí. Deixa eu chamar de novo ela. Já te chamei, Patrícia. Pronto. Então, a Marta ficou um tempo com a gente lá na Rural como substituta, né? Deixando uma marca muito importante, inclusive para o curso. E alguns jovens e algumas jovens que são praticantes de religião de matriz africana se viram que elas não só podiam fazer a pós-graduação, mas fazer a sua pesquisa discutindo esse cotidiano. E aí tem algumas regras na universidade, que a gente sabe que algumas regras a gente consegue subverter, e outras não, né? Então, algumas subvertidas, né? E a Marta orientou alguns trabalhos super importantes e relevantes, mas algumas regras a gente não consegue, porque essas regras elas são muito difíceis de ser quebradas. A gente tem que quebrar gradativamente. E aí, eu meio que comecei a orientar. E aí, isso vai lá e você coloca no Lattes, né? Você orientou, vai para o teu Lattes. Vai para o teu Lattes, e aí quando as pessoas começam a fazer as pesquisas, né? Elas encontram lá o teu Lattes, e aí você começa a orientar algumas pesquisas que têm essa característica. Então, eu orientei no Prof. História 2 pesquisas já defendidas, e uma que está defendendo na primeira semana de setembro, uma com a Isabelle, que fez uma coisa chamada Balaio de Axé, onde ela trabalha com os itãs, as histórias, e produz um ensino de história pensando nessas identidades. Outra foi com Leonardo Tavares, né, que trabalhou nesse terreiro. Travou de novo, Patrícia. Tá oscilando de verdade. Você tá bem travada. Quando começa a ficar a parte boa, que é para contar das pesquisas de terreiro. Pronto, voltou. Ele contou a história, o Leonardo Tavares conta a história da tia dele, que é uma mãe de santo, né? E aí ele faz todo um trabalho desenvolvido com a história dessa mulher, né? E das narrativas, e aí começa esse eixo que a gente está trabalhando no grupo de pesquisa agora, que é memória, né? Então, sempre teve a marca
da formação dos professores, da memória e da linguagem, né? Esse tripé, formação dos professores, memória e linguagem. E aí começou esses elementos de história. Depois eu orientei a Paula Moita, que é uma mãe de santo de Umbanda, e que fez um trabalho muito interessante na casa dela sobre os processos de letramento na casa de axé, que ela é mãe, né, é zeladora. E hoje eu tenho o Alessandro, que também ele agora defende em setembro, onde ele está pensando formação de professores dentro desse diálogo com a Umbanda e como esse processo na formação dos professores da educação básica, principalmente dos anos iniciais. E aí, como eu falei, tem essas identidades, né? Então, no grupo de pesquisa, a gente tem uma pesquisa muito voltada para a formação de professores e para a memória. Então, hoje em dia, a gente tem quem são os mestrandos que estão no grupo. A gente tem a Tuane, né, que trabalha com surdez, né? Isso é uma outra coisa, né? Quando a minha primeira orientanda no Prof. História foi a Camila. A Camila, ela queria pensar letramento e surdez, ela é filha de um pai surdo. E eu sou muito amiga da professora Márcia Denise Plete, que é uma pesquisadora extremamente conceituada na área de educação especial. E aí, a Camila pediu para orientar. E eu sou uma pessoa que tem eu sou muito ciosa daquilo que eu sei, e daquilo que eu não sei, e daquilo que eu posso fazer. Então, assim, eu não sou do tipo assim, tá bom, eu vou orientar. Eu falei para a Camila, eu me interesso o teu assunto, acho que eu sou uma pessoa que tem sensibilidade para orientar isso, mas eu preciso de ajuda. E se a Márcia não topar ajudar, eu não tenho condições de orientar esse trabalho. E aí a Márcia topou, então ela fez uma dissertação extremamente interessante, bem construída, né, que já rendeu 2 artigos publicados em revista qualificada, e hoje ela é doutoranda e é do grupo de pesquisa, e muito comprometida com a educação básica, muito comprometida com as questões da memória, do ensino, da formação de professores, marcada pela surdez. E veio a Tuane, que aí é aquilo que eu falo, o teu Lattes é quase um Facebook, né? Você coloca lá e as pessoas te procuram, né? E aí a Tuane... É o Facebook acadêmico, né? É o Facebook acadêmico. Aí veio a Tuane, que está pesquisando imagens, né? E letramento surdez, né? Muito nesse lugar. E aí a gente tem o Pedro, que trabalha com memória de professores, né? Recém-formados. Jennifer, que é doutoranda também, que trabalha com memória dos egressos do curso de História do IEM. Elizabeth, que está trabalhando com formação de professores e alfabetização na Baixada Fluminense. Cláudia, que está trabalhando com os grandes projetos, tipo PNAC, Proletramento, e as memórias das pessoas que atuaram como formadoras nesses grandes projetos. A Renata, que acabou de defender um trabalho lindíssimo sobre a memória de alfabetização e letramento dos alunos do curso de pedagogia, né? Ela fez uma metodologia onde ela trabalhava a escrita de si e essas memórias de leitura e escrita. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Thalita. Thalita, não. Thalita, super importante. Thalita trabalha com... Thalita está trabalhando com Prof. História sobre profissionalização do professor, né? E como esses professores de História se formam no espaço do Prof. História. Então, nesse momento, o grupo é um grupo muito marcado por essas identidades e sobre a formação de professores. E aí, é esse lugar que a gente está pesquisando agora, né? E pensando na formação enquanto como a pessoa se narra e se fala, então por isso essa marca da memória e da linguagem, como ela se escreve. A pesquisa agora que eu estou desenvolvendo é uma pesquisa basicamente eu não vou poder ir para campo por causa do isolamento social, então a gente está pesquisando as mulheres pesquisadoras professoras que são orientadoras no Prof. História e como elas significam esse lugar na academia e suas escritas
sobre e o que elas escrevem e para quem elas escrevem, essas mulheres que são não só professoras, mas são formadoras e são pesquisadoras e atuam como orientadoras no Prof. História. Essa é a pesquisa atual, a gente está fazendo levantamento bibliográfico, porque a Covid não nos permite ir ao encontro delas e conversar, mas a gente espera, se possível, que a gente consiga fazer isso. Agora, eu acho interessante também, Patrícia, você falando da sua trajetória, da configuração do grupo de pesquisa, né, e tudo mais, das linhas que tem no grupo, né, e de pensar essa preocupação com professoras, né, com mulheres professoras, trabalhadoras, a chegada no mundo acadêmico, para abertura, né, e a chegada da gente no mundo acadêmico, né, e as nossas temáticas também específicas, porque você nunca fechou nenhuma possibilidade quando os alunos chegavam para tentar. Eu lembro que assim que eu cheguei, você me encaminhou vários alunos, principalmente da história, né, que podia ser orientado. Então, pensar também como esse grupo vai se configurando a partir das suas próprias memórias, né, na verdade. Né, a partir das suas memórias, enquanto, né, moradora de Campo Grande, da Zona Oeste ali, Campo Grande, Padre Miguel, naquele pedaço ali, e aí eu fico pensando, né, que é uma marca nossa, né, das mulheres que vêm da periferia, né, aquela que tem que pegar ônibus, que trabalha para chegar à noite na universidade. Então, eu acho que essa sensibilidade e a própria sensibilidade de você, como você mesmo falou, você tem uma formação católica, mas você sempre visita o terreiro, né? A gente diz que você é amiga do axé, né? Sempre está aberta, está curiosa, quer saber, percebe a potência das pesquisas que circulam pelos terreiros. E eu acho que as suas visitas ao terreiro também acabam contribuindo nesse teu olhar sensível para essas pesquisas, né? E como você sempre me chamou a atenção de pensar esse espaço e esses cotidianos do terreiro pelo viés da memória, que é uma coisa que você sempre me chamou a atenção, né? E pensar o viés da memória. E eu gosto também muito de chamar a atenção, porque os grupos que eu faço parte, né, e que a gente, e dos amigos também, os grupos de pesquisa e os amigos, né, principalmente aqui no Rio, são grupos que sempre trabalharam com essa pegada de orientação e de ajuda para seguir na vida acadêmica. Uma coisa que tem acontecido muito agora, de uma forma muito mais sistematizada, né, nesses preparatórios para mestrado, é uma prática que você sempre teve, né? E aí, chamando a atenção para lembrar, quando você me orientou para eu tentar o mestrado, Marta, diminui a carga horária, trabalhando assim, você vai ser ouvinte em algum lugar, entra em algum grupo de... Enfim, que era uma prática que você fazia comigo enquanto amiga, mas que você faz também com o teu grupo de pesquisa, com os seus alunos, mostrando que existem possibilidades, um pouco da tua perspectiva, né, que você fala, eu só vejo o que é possível, né? Onde eu vejo possibilidade, eu vou tentar. E aí você foi tentando concurso público, né? Enfim. Então você faz esse mesmo movimento, tanto com os seus alunos, seja da graduação ou da pós, como com os seus orientandos e com o grupo de pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa que é um exercício também, né? Que vai sendo feito mostrando as possibilidades, como é possível, onde você encontra potências de escrita. Eu já vi você falar muito isso. Vamos incentivar fulano a fazer a prova para o mestrado, que fulano escreve muito bem. A pesquisa de fulano... Enfim, então eu queria que você falasse um pouco, né, por conta da questão até de estima mesmo, né, de quem está
está nesse campo e acha que não é possível tentar um mestrado. Então, eu acho que quando eu te chamei, né, quando o grupo pensou, né, de você vir aqui, é justamente por isso, né, de falar para a galera e para o povo que está aqui, de terreiro ou não de terreiro, que essa possibilidade existe, essas possibilidades existem, né, da gente ocupar esses espaços com nossas pesquisas, com os nossos corpos, enfim, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom, então vamos lá. Tem umas coisas assim que a gente... O que faz o sujeito que nasceu na classe média, que tem o pai de nível superior e a mãe de nível superior, com nível superior, ou o pai e a mãe, o tio, essa cultura letrada e esse, a gente pode dizer, esse capital social, que ele é educado para isso, né? Então, ele é educado desde a tenridade, alguém diz para ele que isso é possível, que isso é um lugar possível para ele. E que esse lugar, ele pode e ele merece ocupar. A gente que vem da classe social, que é originário dessa classe social, que foi durante muito tempo excluída desse espaço, a gente não tem essa formação nos espaços domésticos, ou nos espaços religiosos, ou nos espaços sociais. Eu acho que é fundamental isso que vocês estão fazendo, Marta, porque eu acho que isso é uma formação que precisa ser apresentada como possibilidade. Então, a gente, eu acho que você lembra bem, a possibilidade do mestrado, ela se materializa quando a gente tem a Louca Aparecida de Fátima. Sim. Que é assim, saudosa, uma amiga que a gente perdeu, acho que há quase 2 anos, que foi muito cedo, exatamente por viver profundamente e com muita intensidade a vida e sentir a vida com muita intensidade. Eu fico até emocionada. A Aparecida, ela é a primeira pessoa que fala pra gente, e ela fala a partir desse lugar, moradora da Zona Oeste também, no falecimento, ela está morando em Cosmo, que é aqui, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ela diz assim, eu fiz o mestrado na UFRJ e estou fazendo doutorado. Ela foi a primeira mulher que disse pra gente que a gente podia. E ela olhou, eu lembro dela olhando pra gente, pra nós duas, inclusive, e falando que a gente tinha potencial. Eu agradeço a ela na minha dissertação de mestrado e no ato do falecimento dela, eu falo isso pro Felipe, que é o filho dela, eu digo assim, a sua mãe, ela contribuiu porque ela disse que eu podia, e eu não sabia que podia. E aí, ela, naquele momento, ela nos proporcionou algumas informações de como se fazia e como era o caminho do mestrado, né? E a partir daí, isso me formou enquanto pessoa, né? Outra pessoa que me formou profundamente foi a minha orientadora de mestrado, a Cecília Goulart, que era moradora de Bangu, né? E que foi uma orientadora, assim, que me diz a identidade que a gente tem que ter enquanto orientadora de mestrado. E a Ana Monteiro, que foi minha orientadora de doutorado também. Eu fui formada por mulheres fortes e poderosas, né? E extremamente sensíveis. Eu acho que isso é importante dizer. Então, e aí eu notei, quando eu vou dar aula na Rural, eu notei que mesmo esse aluno estando na universidade pública, algumas coisas são replicadas para ele e ele acha que não pode. Porque ele não pode. Porque o que interessa a ele, o que ele quer falar com paixão é sobre o axé e que ninguém orienta. Então, a gente potencializar isso e conversar isso. Eu acho que esse é... E aí você dá esse capital social, dizer para a pessoa, você precisa, se você pode, você tem que diminuir a carga de trabalho, e se você pode também. Se você não pode, você vai ter que dar um jeito, porque você precisa subverter o sistema. E o sistema, ele é duro, ele é excludente, e ele diz que você não consegue porque você é fraco. E não porque ele é excludente. E aí você tem que provar que não só você é forte, mas que mesmo ele sendo excludente, você entra. Porque aí quando você entra, você consegue quebrar as barreiras. Você pode estar lá naquele lugar e dizer assim, eu oriento mulheres, eu oriento mães, eu oriento trabalhadoras. E se o sistema diz que isso é excludente, eu digo, durante muitos anos, era isso que excluía.
Que exclusão é essa? Eu não estou fazendo exclusão. Eu só estou dizendo para vocês que as minhas pesquisas, elas só têm sentido e elas só têm... E eu só posso orientar porque elas têm uma discussão teórica que é embasada por essa experiência do chão. Dessa experiência do fazer ou do fazimento, como alguns fazem. Então, eu acho que isso é importante. Quando você é pioneira, a tua luta, assim como a Marta é uma pioneira, essa luta é maior. Mas eu acho que quando a gente é pioneira, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Porque a gente tem... isso é uma concepção minha, né? Outras pessoas pensam diferente. A gente tem obrigação de aplainar o terreno. Sabe? Ele não precisa ser tão pedregoso, ele não precisa ser tão escarpado, ele não precisa ser tão desafiador e não precisa mutilar a gente tanto. Sabe? A gente tem obrigação de fazer algumas coisas. Tipo assim, tem uma coisa que eu não uso, mas que eu ouvi muito, que era exatamente dessa marca social. As pessoas dizerem assim, teu texto tem muita marca de oralidade. Não, não é isso. Quando a pessoa falava para mim que meu texto tinha muita marca de oralidade, ele estava dizendo assim, teu texto tem a marca de onde você vem. E você aqui não pode, esse texto tem que ter um texto formatado. O meu texto, hoje em dia é um texto muito duro, o meu pessoal, porque eu me formatei para tirar essa marca que eles diziam, para poder conseguir vencer nesse espaço. Mas os textos dos meus orientandos, eles não são, e eu deixo que eles não sejam. Os meus orientandos fazem poesia no texto deles. Eles usam expressões coloquiais. Eu tenho algumas regras, eu sou a neurótica da BNT, então eu vou lá e tá fora da regra. Tem algumas coisas disso. Mas o texto dos meus orientandos tem fotografia de seus filhos, tem fotografia como a dissertação de Paula, todo o capítulo é aberto com um ponto riscado e feito na ferragem. Então, todo capítulo da dissertação de Paula tem uma ferragem, né, na abertura. Os títulos são anunciados com cantigas, com saudações. E aí eu acho que a gente vai rompendo isso. Mas eu posso dizer que se fosse o meu, não poderia ser. Entendeu? Mesmo eu tendo mulheres magníficas me orientando, elas não... eu faço mestrado no início dos anos 2000, né? E o doutorado no final da primeira década do século XXI. Então, a gente está falando hoje de 20 anos no século XXI, né? Então, e de outras pessoas, porque o que acontece? Quando você tem a abertura das universidades públicas e o aumento dos programas de pós-graduação nessas instituições, você tem a entrada de pessoas que não eram, que não participavam da universidade. Então, você tem orientandos e orientadores que têm outro perfil social, outras identidades outras, né? Não outras identidades, mas identidades outras que desafiam esse lugar. E aí você vai, mas não é uma luta fácil, assim. Eu tô querendo dizer que, assim, alguns colegas, assim, eu vejo algumas pessoas com uma crítica muito dura, algumas pessoas que vão para a universidade dizem assim, fulano branqueou, ou fulano perdeu a sua identidade. Às vezes não. Às vezes, simplesmente, ele está num lugar de fragilidade que o texto dele vai ter marcas de oralidade. Patrícia, eu vou ter que te interromper porque a gente só tem 4 minutinhos. Aí eu vou encerrar para você complementar e a gente continuar um pouco a conversa e eu ler para você alguns comentários que estão aqui. Então, pessoal, eu vou encerrar essa live, vou salvar e aí a gente abre a segunda. Então, vocês retornam com a gente, até para eu poder ler os comentários que estão rolando aqui na página, tá bom? Então, eu estou encerrando e a gente já recomeça. Até daqui a pouco, tá? Vamos voltar já já. A conversa está muito